Olá, eu sou Renato Fló, diretor comercial da Allos, e hoje eu estou aqui para falar sobre um tema cada vez mais presente nas decisões dos clientes e nas estratégias das empresas: a transformação do consumo na era das escolhas conscientes. Hoje os consumidores querem mais do que bons produtos e serviços. Eles buscam marcas com propósito, impacto, coerência entre o discurso e a prática. Aqui na Allos, a gente acredita que a sustentabilidade vai muito além das nossas práticas internas. Ela se fortalece ainda mais quando a gente se conecta com parceiros que compartilham de forma verdadeira esses valores. E é por isso que hoje eu queria aprofundar um pouco mais nesse tema e a gente convidou duas marcas e duas pessoas que são referências nesse movimento. A Dengo, representada aqui pela Cíntia, que é a CEO da marca, que vem revolucionando o mercado de chocolates ao valorizar os pequenos produtores locais e promover uma cadeia de cacau justa e sustentável. E o Itamar, CEO do Grupo Laces, o Laces que transformou o setor de beleza com práticas regenerativas, uso de ingredientes naturais e uma operação verdadeiramente comprometida com o meio ambiente. Cíntia e Itamar, muito obrigado por toparem esse papo com a gente. Para começar, eu queria que vocês falassem um pouco sobre a trajetória de vocês e da empresa que vocês representam, que são empresas incríveis, principalmente nesse contexto que a gente está falando aqui. Meu nome é Cíntia, eu sou CEO da Dengo, eu trabalho no varejo a minha vida toda, eu sou apaixonada pelo que eu faço. Eu comecei muito jovem, eu comecei adolescente como vendedora de loja e eu passei por todo o ciclo de gerente de loja, supervisora, gerente nacional, diretora e agora CEO. Eu acredito muito no impacto que o varejo tem na construção de um Brasil. E eu vim para a Dengo porque eu era fã da marca, apaixonada pela marca e acompanhava todo o trabalho desde a sua primeira loja. E a Dengo é uma marca que ela nasceu de um propósito, que é desenvolver socialmente, não somente o sul da Bahia, ela começou com o sul da Bahia, hoje nós expandimos esse trabalho e atendemos e compramos de produtores de outros locais, como Pará e Amazonas também, mas ela nasceu de um propósito. A gente fala que o mundo não precisava de mais uma marca de chocolate. O mundo precisava de uma marca sustentável, de impacto e que pudesse produzir uma relação mais justa. E assim a Dengo nasceu, então hoje nós temos um trabalho profundo com pequenos e médios produtores, nós compramos a amêndoa de cacau, uma amêndoa mais qualificada, a gente remunera pela amêndoa qualificada e também pela valorização desse trabalho no campo e transformamos isso num chocolate também saudável, com mais cacau, menos açúcar e entendemos que promovemos uma relação justa em toda a cadeia, desde o produtor até o consumidor final, entregando um chocolate de altíssima qualidade. Eu sou Itamar, eu sou o CEO do Grupo Laces. Comecei no esporte, jogava handebol, então tenho a coletividade como uma das grandes coisas que me motivam. E fiz uma jornada no varejo também, vendedor de loja, subgerente, gerente, supervisor, gerente comercial e tudo isso. Então está na veia a questão do varejo. E o que o Laces traz para essa questão, assim, somente 3% do mercado mundial de beleza é beleza limpa. E o Laces nasce de uma família que tinha 100 anos atrás uma ideia de cuidados de saúde capilar, já fazendo os próprios cosméticos na cozinha do próprio salão. Aí essa curiosidade vai ampliando pela necessidade de uma pesquisa maior, abre mais unidades, começa a investir mais em pesquisa, ampliar produtos, sempre para uso próprio nos salões, né? E o Laces, alguns anos atrás, chegou a 10 salões próprios e tinha muita gente que procurava os produtos do Laces. Aí o Laces sai de salão próprio para marca de produtos, dono da própria fábrica e hoje lidera um ecossistema de beleza limpa, provavelmente acho que é um dos maiores ecossistemas de beleza limpa do Brasil, quiçá do mundo, onde a gente cuida da saúde capilar com mais de 60 plantas de biodiversidade brasileira. A gente escuta muito sobre essa questão do conceito do consumo consciente, né? Porque o consumo consciente, muitas vezes, e para quem não tem tanta profundidade no tema, pode parecer até contraditório com lucro, com negócio, com crescimento. Eu ouvi muito você falar sobre esse tema, né?
Como você acha que esse conceito de consumo consciente deveria ser visto de uma forma que possa atrelar esse mundo dos negócios e ser uma forma de crescimento sustentável que dê mais força, inclusive, para que ele ganhe potência mesmo, né? O consumo consciente, na nossa opinião, é o seguinte: o que uma consumidora recebe de benefício no CPF do que ela escolhe consumir, no caso da gente cosméticos ou chocolate, ela também recebe enquanto sociedade civil num anel de fora de um ecossistema que essa marca e essa empresa alimenta. Então, o consumo consciente tem que ser percebido como uma cadeia de valor que ultrapassa a questão do produto. Marca é o semblante de alguma coisa. E qual é o semblante que essa marca carrega? Ela testa em animais, ela tem biodiversidade, ela é somente derivada fóssil. Então, o consumo consciente vai fomentar uma cadeia de valor, de bioeconomia, de biodiversidade, e isso vai fazer com que a gente construa esse varejo de regeneração. Quando você está falando de consumo, a gente não pode desconsiderar o consumidor. E aí eu queria perguntar aqui para a Cíntia, né, que o consumidor ele está cada vez mais exigente, mas ainda tem muita desinformação, né? A Dengo, por exemplo, ela aposta em um cacau de qualidade, cultivado com práticas de manejo sustentáveis. Mas como vocês conseguem comunicar isso de uma forma clara, verdadeira, ajudando o consumidor a perceber o valor, mas sem parecer cansativo, impositivo? Nós não fazemos campanha, nós fazemos a prática. Então nós não acreditamos numa campanha de sustentabilidade apenas para comunicar. Isso faz parte do nosso dia a dia, são histórias verdadeiras. Então o que fazemos no dia a dia é contar as nossas histórias verdadeiras que começam com apoio aos pequenos e médios produtores, com um pagamento justo para que desenvolva socialmente e economicamente aquela comunidade, aquela região, aqueles produtores. Nós temos a história da agrofloresta, então o impacto ambiental, nós compramos cacau exclusivamente de sistemas agroflorestais, então a floresta fica de pé, esse é um pilar nosso nessa relação com o pequeno e médio produtor. E a gente tem também o impacto em relação a proporcionar uma saudabilidade, um produto saudável, sem componentes químicos, absolutamente sem, e muito mais cacau e menos açúcar. Então são histórias nossas do dia a dia. A gente comunica isso de uma forma muito natural. A nossa equipe é treinada para falar um pouco sobre as nossas histórias, né, com os consumidores, sem ser impositivo, como você colocou, à medida que o consumidor também se interessa em saber, então de uma forma muito natural. É claro que a própria loja também revela, né, esses nossos pilares, então está no nosso ambiente de loja. Temos as nossas embalagens, né, e a nossa plataforma digital que também comunicam, e o consumidor ele entende, o consumidor ele percebe, o consumidor ele sabe exatamente quando você tem uma prática real, que faz parte do teu modelo de trabalho. Ainda nessa parte de consumo, Itamar, você tem percebido um aumento real no interesse dos consumidores por esses produtos mais sustentáveis, né? E queria que você falasse um pouco sobre os tipos de consumidores, né? Porque tem aqueles consumidores que podem ser um pouco mais passivos, mas eu entendo que hoje o consumidor tem uma responsabilidade em ser mais ativo, em exigir, cobrar que esse mercado também se desenvolva, né? Como que funciona essa relação do consumidor com a marca? A sustentabilidade, até da dicotomia, né, ser sustentável ou ter lucro, é uma coisa que precisa ser desconstruída, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você não educa seus filhos só com o dinheiro que sobra. Você não constrói negócios só se sobrar, você será sustentável. Então a gente tem vários elementos que a gente consegue hoje cada vez mais, essa noção de ser propósito explícito no negócio começa a permear um pouco da curiosidade para o consumo, e neste lugar a gente acredita que as pessoas estão um pouquinho mais atentas, tá? Então você tem aquela consumidora que já é consciente, que ela já está em busca de um produto natural, de uma alimentação saudável, numa coisa que não está testada em animais, ela está muito mais consciente, e tem um pouco daquele cara, aquela consumidora que ela quer trazer para a imagem de estilo de vida dela, que ela é uma pessoa consciente. As duas coisas se retroalimentam. Viver só do nicho não vai alimentar o impacto que a gente precisa na escalabilidade, e essa opinião que a
moda acaba fazendo, vira um anzol na boca que não solta mais. Porque a sustentabilidade tem uma coisa maravilhosa que ela é uma catraca. Quem passa não retorna. E a cadeia, no final das contas, está no dia a dia de todo mundo, mas especialmente em vocês, né, a cadeia pode ser realmente um elemento de transformação. E acaba sendo na Dengo, né? A Dengo hoje, ela valoriza, no final das contas, a produção do cacau e o cuidado com a construção de uma cadeia de fornecimento muito justa, né? Você falou dos produtores no sul da Bahia, mas na prática, como você, Cíntia, vocês trabalham para engajar todos os dias o elo dessa cadeia até o consumidor final, né? Com uma cultura de sustentabilidade responsável. Qual é o papel que cada parte, vocês, os produtores, até os consumidores, eles exercem nessa história? Nós fazemos um trabalho de fato em toda a cadeia, então começa nos produtores, isso começa no campo, com um trabalho super próximo a eles, com apoio. Nós temos uma frente de treinamentos, nós temos uma frente de apoio técnico para que eles desenvolvam e promovam uma produção melhor. A gente tem um processo de beneficiamento desse cacau, além de uma prática muito próxima, né, de visitas, reuniões. Então nós apoiamos todo o ciclo do produtor. E isso a gente leva para toda a cadeia. Nós temos escolhas conscientes, os nossos fornecedores, eles necessariamente precisam ter práticas comprometidas com a sustentabilidade, com apoio socioambiental. A gente tem dentro das nossas lojas, né, uma prática de atendimento, de experiência de loja extremamente transparente, leve e afetuosa de acolhimento com o consumidor. O Itamar falava agora há pouco, o consumidor ele está cada vez mais consciente. Ele enxerga esta sustentabilidade em toda a cadeia, ele percebe isso e ele faz parte desta cadeia. À medida que ele faz também escolhas conscientes, ele está apoiando e participando deste propósito e dessa geração de valor. Então, nós entendemos que geração de valor, propósito, ele é um elo cultivado entre todos os membros deste elo. Então, a gente gera valor compartilhado. Isso é ser ecossistema, não tem mais dois lados de mesa. Incrível. E acho que nessa questão de ecossistema, uma coisa que eu fiquei encantado, Itamar, com um pouco da história do Laces, né? É que vocês têm um olhar realmente sistêmico para essa história, né? Vocês não estão apenas crescendo como uma marca, com um produto, mas vocês estão realmente imbuídos e realmente desenvolvendo um ecossistema ainda mais sustentável, né? Através da disseminação de conhecimento, incentivo à utilização dos produtos naturais, esclarecer o que são os produtos naturais, o que não são. Mas eu queria que você contasse um pouco pra gente sobre como vocês atuam nesse processo de democratização dessas práticas. Eu ouvi falar bastante da história do Bioma Laces e como vocês vêm ajudando os pequenos empresários a se desenvolver e estar mais próximo dessa prática mais sustentável no que diz respeito a receber produtos realmente de qualidade e sustentáveis, mas ao mesmo tempo numa questão de preocupar com como ele gere o negócio, porque gerir um negócio, ele já é difícil. Gerir um negócio com um cunho, ainda mais com objetivo sustentável e com essa pegada, é mais difícil ainda, né? Em primeiro lugar, é o seu lugar de fala. Quem você é nessa fila do pão, no que você faz. O Laces, na história dele, já fez 490 mil atendimentos de cabelos saudáveis com produtos com biodiversidade brasileira. Então a gente tem um lugar de excelência e de autoridade para saber, pode usar isso aqui que vai performar, que dá uma acreditação que as pessoas sabem que vão ter performance fazendo aquilo. E quando a gente fala agora como fazer isso, como gastar menos água. O bioma, na verdade, é a forma de conduzir a um varejo moderno, tá? Acho que antes da sustentabilidade, a gente tem que falar de um varejo contemporâneo. E o varejo contemporâneo, ele é local. Então, se o Laces quiser ir para Macapá, que já tem um bioma, e falar como que tem que ser o consumo com sustentabilidade, com ingrediente natural, é pretensioso demais. Você coloca todo mundo no mesmo comportamento, você acaba fazendo um rebanho de consumo, um rebanho de uma voz que não faz sentido. Eu preciso ir para Macapá e regionalizar meu negócio, entender o que acontece com aquele cabelo, com aquele salão que está lá. Então, o que a gente quer nesse lugar é assim, você conecta numa organização que já compensa carbono, que já tem P&D de biodiversidade. Nosso negócio tem 75% das pessoas que se identificam com mulheres, 65% em posição de liderança. Estamos concorrendo ao Prêmio Pacto Global da ONU do Elas Lideram, mas não é o Laces que está fazendo isso. São os biomas
biomas juntos que remam num lugar de performance profissional, ganho de capital. Os biomas do período pré e pós-bioma, se você tem um salão e converte sendo bioma, o primeiro ano tem um crescimento médio de 60% no faturamento. Então eu não posso propor uma evolução que não venha acompanhada de performance de resultado financeiro, rentabilidade. No caso dos salões, a gente fala que troca ecossistema de negócio por ecossistema de negócio. Muito bacana ouvir de duas marcas essa questão da diversidade, como a gente leva a diversidade, respeita as localidades do Brasil de uma forma cada vez mais sustentável, né? Que é muito difícil realmente. Então, assim, antes de a gente terminar, e eu vou começar com a Cíntia, né? Para essas empresas que estão no início da jornada, quais seriam esses primeiros passos de forma prática, né? Para os lojistas, como que eles podem, ou os empreendedores, se conectar com esse novo perfil de consumidor, reforçando ainda mais o compromisso com a escolha consciente? Eu diria que comece, dê o primeiro passo, tenha a coragem e a honra de dar o primeiro passo. Você não vai nascer perfeito, mas você dará o primeiro passo. E você faz isso à medida que você escolhe insumos rastreáveis, produtos com uma cadeia sustentável. Você faz isso todos os dias na escolha dos seus parceiros, dos seus fornecedores, na relação justa e humana com o seu time, com os seus clientes, com os seus colaboradores, mas dê o primeiro passo. Acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, eu diria que escute, ouça o seu cliente, porque o consumidor, ele está ávido e ele quer saber qual é o teu propósito, aonde você quer chegar, o que você gera de valor. Ouça o seu cliente verdadeiramente, se conecte e entenda o que ele espera do seu negócio, né, da sua marca. E eu diria que coloque o propósito no centro da estratégia. Acho que quando você verdadeiramente coloca o propósito no centro da sua estratégia, as suas decisões, qualquer que sejam elas, do dia a dia, ela estará 100% alinhada e você caminhará para o teu propósito e para o seu objetivo. Mas comece, os resultados virão à medida que você for totalmente honesto ao seu propósito e buscar essa coerência da tua estratégia e da tua execução na ponta. Final das contas, como você falou, ter esse propósito, conversar com o cliente e começar, né? Acho que essa mensagem do começar, acho que é super importante, né? Agora, Itamar, para a gente finalizar aqui também, eu queria que você deixasse um recado. Trabalhar nesse ambiente de sustentabilidade, num primeiro momento, pode parecer com muitos desafios, e com certeza tem muitos desafios e muitas barreiras. Mas como a gente transforma essas barreiras para a adoção do consumo consciente em oportunidades, para que a gente possa realmente gerar valor para o negócio do varejo nessa visão, como você deu, de ecossistema, né? Não o ecossistema, mas o ecossistema, né? A gente não tem mais plano B, não adianta, não tem planeta B, o planeta vai continuar, quem vai acabar somos nós, se for o caso, mas tem muito tempo para isso acontecer, então é muito ainda viável a correção de rota. Então nós temos que construir a economia de transição, seja uma empresa, uma marca, seja um ator de transição. Então, negócios de transição são aqueles de moda, de beleza, de chocolate, de todos que você consegue dialogar com o que o consumidor entende, mas que já tem práticas que te levam para onde é o varejo do futuro. E esse caminho só vai acontecer se você tiver muita cara de pau, vai para cima. Não vai sentar com ninguém que só quer falar de números. Vai falar com as pessoas que escutam a tua tese. As pessoas que escutam que você tem propósito, você tem valores. Troque stakeholders que são só parceiros de lead time e preço por parceiros de lead time, preço e valores em comum. Os que têm valores em comum vão trazer soluções de pesquisa que agregam ao teu negócio, porque isso é realmente sistêmico. O ecossistema não é só o que você é dono dos próprios CNPJs, é que você tem valores semelhantes. Essa ebulição vai causar o impacto que a gente precisa. Sair da planilha do PowerPoint e se conectar, né, no final das contas. Muito legal. Bom, obrigado, Itamar, obrigado, Cíntia. A gente chegou ao final desse nosso painel sobre a transformação do consumo na era das escolhas conscientes. As experiências que a gente compartilhou aqui mostram que incorporar realmente a sustentabilidade no negócio podem gerar resultados palpáveis, fortalecendo o posicionamento da marca e aprofundando a relação que a gente tem com os nossos clientes.
Hoje, para mim, ficou claro que as empresas que não se adaptarem a essa nova realidade correm o risco de ficar para trás em relação às expectativas do mercado, mas principalmente com relação aos consumidores. Por isso, é essencial que esse compromisso esteja presente em todos os níveis da empresa, garantindo que a sustentabilidade seja uma parte integrante da estratégia e das operações. Eu agradeço de novo ao Itamar, a Cíntia pela presença aqui, por ter nos ajudado a falar um pouco sobre esse tema para vocês que estão nos assistindo. Até a próxima. Muito obrigado. Obrigado. Obrigada.